Boa tarde, pessoal. Vamos ver se fica um pouquinho mais quente. Boa tarde, pessoal. Isso melhora um pouquinho, pelo menos a gente espanta o soninho, que é ótimo nesse horário, né? Inicialmente, o prazer imenso de estar aqui com vocês. Estamos nesse painel 2. A razão do atraso nosso aqui é por conta de que o YouTube não estava entrando, mas decidimos começar a... Já entrou? Ótimo, então, né? Então, com isso, eu gostaria de caracterizar de que, nesse segundo dia, nós teremos um dia com personalidades da nossa comunidade acadêmico-científica, que vai trazer suas visões e, principalmente, as perspectivas em relação aos elementos que caracterizam o momento que estamos vivendo e o momento que nós queremos viver mais à frente. Então, essa ideia de que maneira essa atividade, como segundo painel do ciclo de painéis do Eixos Temáticos em Pauta, se propõe, de fato, a apresentar, além dos problemas que serão bem caracterizados, também sugestões e proposições relacionadas a como enfrentar esses problemas. Para essa atividade de hoje, eu gostaria de chamar a professora Célia Garcia, que é a nossa moderadora, pedindo para que ela tome assento no seu espaço, já que é ela que vai assumir a moderação, posteriormente a apresentação do professor Marcos Buqueride, que, na qualidade da equipe, né, e representando a equipe coordenadora, e ele como coordenador executivo do programa Eixos Temáticos, e que tem a professora Célia e o professor Bruno Caramelli como a equipe de coordenação executiva do programa como um todo. Dentro desse aspecto, o que eu quero também chamar a atenção, que nós teremos hoje às 16h30, e isso provavelmente o professor Martin Grossman e a professora Lúcia Maciel reforçarão essa informação de que, então, a Unesp hoje é responsável, né, em participar, junto com o painel propriamente dito, pela manifestação cultural do dia de hoje. E que, neste dia, inclusive, trará a ideia de que o ritmo é um fenômeno multidimensional e que ele é, por natureza, identitário. É isso? Falei direitinho, professora? E quem vai vir aqui, me parece, é Rafael I. Castro, né? Mais informações serão dadas ao longo do tempo. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra imediatamente agora ao professor Marcos para a sua atividade nesse momento. E, a partir daí, depois já passar para a moderação da professora Célia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Confesso que eu estou curiosíssimo para ver a apresentação artística de hoje, porque ela tem tudo a ver com os eixos temáticos. O nome, né? O ritmo e a interação entre as dimensões é algo que a gente está tentando fazer nesse programa. Estou só esperando entrarem os slides, mas o que vocês veem hoje aqui, para quem não estava, esse é o painel que está sendo feito ali à direita de vocês, vão poder acompanhar ao vivo. Esse é o painel da discussão de ontem. Nós teremos 3 painéis, portanto, são 3 dias, teremos 3 painéis desse tipo, desenhados a partir das discussões. E a nossa intenção é, uma vez que nós tenhamos os painéis originais, nós vamos enquadrar esses painéis e vamos colocar isso no espaço do Eixos Temáticos lá no CDI.
O programa Eixos Temáticos, ele foi desenhado para tentar trazer alguns focos para a USP que congregam professores de várias áreas. Nós temos 11 eixos temáticos, como vocês verão depois na apresentação. E dentro desses temas, chamamos especialistas, chamamos 2 especialistas inicialmente em cada um dos eixos, né? E esses 22 especialistas escolheram 10 colegas inicialmente para trabalharem em cada um desses eixos. Paralelamente, o professor Carlotti permitiu que nós fizéssemos um edital que traz um pós-doutorando para cada um dos eixos e mais 2 pós-doutorandos trabalhando com a coordenação geral e mais 2 pós-doutorandos que vão trabalhar junto ao professor Adenilson, lá de Adenilson sem o N mesmo, que vão trabalhar a partir de São Carlos, no banco de teses da USP. Eu não sei se vocês sabem, mas o banco de teses da USP, quando você faz uma busca de palavras-chave, você só consegue encontrar o que está nos resumos. Então, nós vamos mudar isso. O professor Adenilson tem ideias de colocar, inclusive, como se fosse uma página da Amazon que vai te sugerindo teses, etc., melhorar o acesso, né, ao banco de teses da USP, que, segundo me consta, não tenho certeza, mas é o primeiro banco do mundo de teses, é um dos maiores, ou é pelo menos um dos maiores bancos do mundo de teses. E as teses trazem as informações que vão estar nos papers, muitas das informações que vão estar nos livros. Então, essa informação primária, a gente quer que se torne acessível tanto aos 11 aos 11 eixos temáticos e o respectivo grupo de professores e pós-docs, quanto à sociedade em geral. Mas quem minerará primeiro nesse sistema será o grupo dos eixos temáticos, com as palavras-chave, e buscando ideias para políticas públicas. Vocês vão ouvir aqui hoje, do mesmo jeito que ouviram ontem. Ontem nós tivemos a apresentação de 3 eixos, né? Vocês vão ouvir aqui hoje 4 eixos temáticos, a professora Célia vai apresentar. Então, o objetivo, o programa Eixos Temáticos, ele tem 4 grandes objetivos estratégicos, né? O primeiro deles é identificar como a USP pode ajudar a resolver grandes problemas, né? Sempre visando a sociedade, né? O símbolo lá em cima mostra para vocês a essência do programa. Informar a sociedade como a USP aborda temas complexos, né? Vocês vão ver que cada eixo é bastante amplo e, obviamente, extremamente complexo. Oferecer soluções que possam gerar políticas públicas embasadas em conhecimento científico e com isso, conectar a USP ainda mais e melhor à sociedade. Bom, nós partimos de um ponto de que a USP já é muito conectada, sim, à sociedade e tem várias políticas públicas de sucesso. Por exemplo, a política pública de cuidar das pessoas com Covid foi uma política pública ali feita pela USP, no Hospital das Clínicas, com um sucesso muito grande, reflexões no país inteiro. Os objetivos, como eu disse, então, são 11 eixos, né? Já tinha comentado com vocês. A ideia principal é que cada um desses eixos crie uma série de itens de agenda na forma de um documento. Esses itens de agenda são itens de 3, 4 linhas apenas de agenda. Mas não se enganem, porque poucas palavras colocadas por cada um desses grupos têm um significado enorme por causa da discussão e do peso do conhecimento que esses professores têm. Certo? Então, nós não vamos produzir documentos inicialmente, pelo menos, nós não vamos produzir documentos de 100 páginas, 200 páginas para que a sociedade leia, e sim produzir itens de agenda que sejam compreensíveis. E, com isso, nós criamos subsídios para o reitor, a vice-reitora e os pró-reitores para poderem conversar
eles têm constante contato com políticos e com a sociedade, e eles podem apresentar esses documentos e trazer, então, a visão da USP. Essa seria a visão da USP, porque isso está nascendo da pró-reitoria, né, da reitoria, né, e sendo trabalhada pela assessoria de gabinete do reitor. Então, o reitor teria como levar essas informações. E, ao mesmo tempo, nós pretendemos construir uma ferramenta de integração. Então, hoje, as apresentações são separadas, mas a gente gostaria que vocês vissem, e os próprios apresentantes foram brifados, nós conversamos com as pessoas que vão apresentar, para que houvesse uma interação entre os eixos, que esperamos que progrida e gradativamente seja cada vez maior. Um outro elemento importante, além da ferramenta, com essa ferramenta de integração, é construir subsidiar a mídia, pautar a mídia para os grandes problemas e para a visão da USP para esses grandes problemas. Então, nós temos todo um plano de divulgação feito com a Superintendência de Comunicação da USP, né, no rádio, no Jornal da USP. Então, já há alguns artigos dos eixos temáticos colocados no Jornal da USP, agora pelos 2 coordenadores, mas depois o restante dos professores nos eixos também são convidados a escrever, e com isso nós andamos nessa linha de integração ao mesmo tempo que de divulgação. A ideia de política pública, então aqui eu trago para vocês um exemplo, e eu vou colocar isso no âmbito das políticas públicas. Na década de 80, a NASA criou um método para fazer com que, quando eles constroem os foguetes, quando eles realizam lá o trabalho deles para conseguirem chegar, para conseguirem sair da atmosfera, eles criaram esses sistemas, que é o sistema chamado de TRLs, né? Technology Readiness Level. Isso é bastante comum, muito falado entre os engenheiros, né? Os engenheiros usam bastante, acabou passando para a Europa, a comunidade europeia passou a usar esse sistema. O sistema de contabilidade americano, né? A Superintendência de Contabilidade americana passou a usar esse sistema também. E ele é um sistema, o lado esquerdo são o que significa cada item, né? Vocês estão vendo aí, mas o lado direito é o que mais importa para a gente, que são as fases do desenvolvimento, que pode ser usada para qualquer desenvolvimento tecnológico. O primeiro passo é fazer pesquisa básica, então a gente tem TRL 1, 2 e aí a metade do 3. Uma vez que a pesquisa básica ela foi feita, e você tem confiança naquele conhecimento, ela passa para um próximo estágio, que é o estágio se aquilo é factível, né? Se aquilo pode se transformar numa tecnologia, e a partir desse momento começa também o desenvolvimento tecnológico. E, tendo sido feito o desenvolvimento tecnológico, é preciso que se faça uma demonstração de que isso funciona na prática. O desenvolvimento ainda é pensamento, experimentos de laboratório, você tem que demonstrar que isso funciona na prática. Né? Então, se for um foguete gigante, você faz um foguete piloto. Se for uma fábrica de café enorme, você pode fazer uma planta piloto, e assim por diante. E você faz depois, então, depois dessa demonstração tecnológica, você passa a fazer realmente o desenvolvimento da tecnologia, do sistema tecnológico, até que ele entre em operação. Uma vez que o sistema entra em operação, ele vai, obviamente, apresentar uma série de defeitos. Então, você tem que corrigir esses defeitos para o dia que você for usar a tecnologia, essa tecnologia ter o menor índice de erros possível. Então, quando nós pensamos agora em política pública, eu peguei a mesma ideia e transformei essa ideia, não agora em TRLs, mas sim em maturidade das políticas públicas. Os estágios são 9 iguais, para a gente poder usar livremente os métodos que já se faz para a tecnologia. E também o MPP, aí, ele combina em fazer a mesma sigla em inglês, né? Maturity of Public Policy. Então, é a mesma coisa, o mesmo princípio, né? A produção do conhecimento está ali nos MPPs 1, 2 e 3, e isso compreende a pesquisa básica, a pesquisa orientada por problemas e a pesquisa portadora de futuro. Notem que pesquisa básica é absolutamente fundamental, né? É o que todos nós já ouvimos dizer, eu vou dizer de novo, é a galinha dos ovos de ouro. Sem ela,
Sem o pesquisador básico, sem a pesquisa básica, não há como fazer tecnologia, não há como fazer política pública. Então, é preciso ter conhecimento sólido. E quem faz isso? São as universidades e os institutos de pesquisa, basicamente, né? E outras entidades, mas esses são os principais. Quando isso chega em MPP3, esse processo o conhecimento já existe, tem que haver uma interação, uma colaboração intensa entre as universidades e a sociedade, na figura, nesse segundo passo, de órgãos do governo, da política, né, e da sociedade em geral. Né? Então, é bem a essência do que eu acabei de mostrar para vocês em termos da tecnologia. Aí começa o desenvolvimento da política pública, que é equivalente ao desenvolvimento da tecnologia. E esses órgãos de governo, eles são absolutamente fundamentais para isso. Sem eles, não é possível desenvolver política pública, porque são as entidades governamentais que vão fazer isso. E sem a política direcionando, a boa política direcionando, a gente também não consegue caminhar. Isso vai ali até MPP 6,5, quando tem que entrar o quê? Quando você vai fazer já então, a aplicação da política pública e vai colocar essa política pública em ação, quem faz isso é o gestor público, não é o professor da USP que faz isso, é o gestor que vai lá, é o gestor que vai ter as suas equipes e vai fazer a implantação. A universidade pode ajudar? Pode, claro, deve ajudar. E a colaboração tem que ser intensa em todas as fases. E aí se fazem os testes, né, de aplicação, o lançamento da política pública, a avaliação e a manutenção. Então, isso foi colocado num artigo que está na semana passada, que o título é Como Falhar Menos, né, nas Políticas Públicas. Então, isso não quer dizer que a política pública vai funcionar, se a gente aplicar um método desse, mas quer dizer que a gente diminui a probabilidade dela falhar. Hoje, as políticas públicas são basicamente políticas erráticas tiradas da cabeça de pessoas e sem planejamento, né, e não são aplicadas. Existem exceções, e muito interessantes, eu cito no meu artigo essa exceção, mas, em geral, nós sofremos por não termos planejamento de políticas públicas. Então, os eixos temáticos, eles estão aqui. Então, educação, desigualdades, democracia, cidades, cultura e artes, meio ambiente, agronegócio, agora chamado de agricultura e pecuária, energia, indústria, economia e saúde. Então, são eixos bastante amplos. O que nós fizemos? Inicialmente, nós, lá do gabinete, fizemos uma atribuição de 3 objetivos do desenvolvimento sustentável a cada um desses eixos. Essa atribuição foi feita da nossa cabeça, juntamente com o reitor e a vice-reitora. Mas os nossos coordenadores de eixos temáticos têm total liberdade de fazer essas atribuições, e obviamente são 3 ODS primários, né, que se correlacionam com o eixo, e os outros ODS, né, os outros 14 ODS, eles também estão interrelacionados. Então, ora, dependendo de como o eixo for direcionar uma determinada política pública, quando eu falo o eixo, mas não vai ser um eixo, vocês vão ver por quê. Não é um único eixo que direciona a política pública, mas um conjunto de eixos, né? Porque qualquer política pública tem que ser multi, inter e transdisciplinar. Então, toda a questão dos eixos temáticos e toda a nossa atividade, ela é baseada nesse nexo central que foi escrito já durante a campanha do professor Carlotti e da professora Maria Arminda, onde o documento escrito traz como nexo triplo a inovação, a sustentabilidade e a inclusão, que todos vocês já têm ouvido falar, né? Inclusive até com uma criação de uma pró-reitoria baseada num dos eixos, que é a inclusão, e o adicional à pró-reitoria de pesquisa da inovação e o centro de sustentabilidade. Então, tudo aquilo que foi prometido no programa do professor Carlotti está efetivamente sendo colocado em prática. Só para vocês verem aí, né, a atribuição dos eixos, né, verem com um pouco mais de cuidado. Então, como eu disse, o eixo de educação, então ele tem aí a correlação primária que nós fizemos,
viu, Marcos? O que nós fizemos inicialmente, né, foi erradicação da pobreza, educação de qualidade, inovação e infraestrutura. Mas, dependendo da política pública, o grupo de educação pode falar, não, a gente quer fazer uma atribuição, a gente acha que saúde de qualidade, o 3 é importante, a gente acha que o 5 é importante, então isso é uma prerrogativa dos especialistas que estão trabalhando. Aí está o segundo eixo, nós vamos ter hoje a apresentação de 4 deles, né? O primeiro documento a ser feito, como eu disse, é um documento que faz itens de agenda. Nós já fizemos isso anteriormente para cidades, mas nós temos novamente o eixo de cidades, né, que vai falar amanhã, né, na quinta-feira. Esse documento ele gerou 193 itens de agenda. Nós não queremos dizer que, quando nós oferecemos essa cartilha com os itens de agenda, que o político ou o gestor deva usar os 193. Ele vai combinar aqueles itens de agenda que achar mais importante na sua política pública, na sua ação. Então, na realidade, o que esse primeiro documento coloca, ele coloca essa lista exaustiva, né, de itens de agenda possíveis para que sejam agrupados em qualquer política pública, possivelmente, se for interessante, usando aquela metodologia dos MPPs que eu mostrei para vocês, né? E tudo isso sempre atrelado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de objetivos que foi desenhado por décadas, nas Nações Unidas. Então, a gente vê segurança em correlacionar o nosso trabalho, as nossas políticas públicas dessa forma. Esses documentos deverão estar prontos em 12 de setembro, então logo já teremos os documentos, né? E o professor Carlotti já está ansioso, ontem ele já colocou isso, né? Ele está ansioso para receber esses documentos, e nós vamos, junto com as ilustrações que estão sendo feitas aqui, etc., nós vamos criar um documento único, e a nossa ideia é criar um evento na Alesp, inicialmente, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que o reitor possa levar isso, o reitor e vice-reitora possam levar esse documento e entregar lá, juntamente com o nosso grupo dos eixos temáticos. Então, vamos articular para fazer isso e tentar fazer uma festa bastante interessante, em que a USP entrega a sua visão e as suas ideias para a política. Finalmente, então, o futuro do programa ele é construído em conjunto com esses especialistas. As interações interdisciplinares, elas não podem ser programadas por cronogramas, né, temporais, porque nós estamos lidando com pessoas muito bem preparadas, que estudaram muito, que têm suas próprias opiniões, então nós temos que trabalhar em conjunto com essas pessoas, entender cada área. Quando a gente conversou com a área de democracia, que vai apresentar hoje, a conversa é completamente diferente do que quando a gente conversa com os engenheiros da energia, né? Então, existe toda uma linguagem, e isso tem que ser muito bem cuidado para que a gente possa fazer uma real interdisciplinaridade. Com esses 11 documentos, o papel dos pós-docs ele vai ser em produzir pesquisa, nos ajudando, inclusive, a mergulhar na bibliografia, se necessário, fazer meta-análise com dados para trazer, quando algumas ideias surgirem, realizar meta-análises que digam qual é o estado de arte de um determinado ponto. Ontem, por exemplo, na parte de saúde, foi apresentada uma queda drástica do investimento federal em saúde ao longo das últimas décadas. Então, podemos fazer meta-análises, tentar entender os motivos disso, por exemplo, é uma das ideias. Existem várias outras ideias que podem ser pensadas, com análises bibliométricas que explicam o que foi feito, o que a USP tem. Então, quando a gente for entregar o documento na Alesp, nós não queremos entregar somente um documento, mas nós vamos entregar também a abertura para que a equipe de um deputado, né, a equipe de um governador ou a equipe de um presidente possam
entrar no nosso sistema de conhecimento, que são as nossas teses, inicialmente, os nossos livros e os papers, e, dali, capturar, em conjunto, possíveis soluções ou diagnósticos de problemas que sirvam para políticas públicas. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Célia, que vai dar andamento e chamar os colegas para fazer as apresentações. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia dos eixos temáticos em pauta, uma programação que integra a USP Pensa Brasil. Então, como o professor Marcos mencionou, hoje nós teremos a apresentação de 4 eixos temáticos, né, que, ao final, nós vamos começar a chamá-los aqui. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento aos coordenadores dos eixos temáticos. Então, vou mencionar para vocês quem são os coordenadores, assim que eu conseguir passar aqui. Bom, então, Cultura e Artes, nós temos a professora Lúcia Maciel, que é professora da ECA, e o professor Martin Grossman, que fará a apresentação hoje, é um coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do IEA, da USP, conselheiro do Conselho Deliberativo no Museu Lagar Segal. Em Democracia, uma das coordenadoras é a professora Cibele Rizek, aqui presente também, professora do IAU. O coordenador da Democracia que fará a apresentação hoje é o professor Cícero Romão Rezende de Araújo, professor titular da FEFELESH. Uma das coordenadoras do eixo Combate à Desigualdade, a professora Anelisa Liberatori Bechara, professora titular da Faculdade de Direito. O segundo coordenador é o professor Vladimir Safatli, professor titular da FEFELESH, que fará a nossa apresentação hoje. No eixo Educação, o coordenador Márcio Garcia Neira, professor titular da Faculdade de Educação, também pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Graduação. E o segundo coordenador do eixo Educação é o professor Tadeu Fabrício Malheiros, professor associado do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de São Carlos. Então, esses serão os apresentadores dos eixos temáticos de hoje, da tarde de hoje. E eu gostaria também de mencionar que, ao longo das apresentações do dia de hoje, a Renata Utsonomia estará desenhando, fazendo o registro gráfico de todo o evento hoje à tarde. E também gostaria de destacar a presença dos seguintes relatores que, ao final desse evento, dos 3 dias da apresentação dos eixos temáticos, farão um relato de todo o evento. Então, ontem foram a Márcia Itani, do IEA, e a Marcela Barbosa de Moraes. Hoje, os relatores serão Fábio Manente e Marta Godoy, da Faculdade de Saúde Pública. E o evento de amanhã será, os relatores serão Laura de Macedo e Oswaldo Sanches Júnior, do IEA, ambos do IEA. Também gostaria de convidá-los a acessar o site do ProEtusp, que está em desenvolvimento, mas já é possível acessar. Então, todo o material, a gravação dessas palestras que vão acontecer nesses 3 dias estarão
né, é possível acessar, né, no site, assim como matérias de jornais e outras matérias e referentes aos eixos temáticos em pauta. Então, convidamos todos vocês a acessarem, né, e também a divulgar entre os amigos e amigas. Sem mais delongas, eu gostaria, então, de chamar o primeiro palestrante dessa tarde, que é do eixo Democracia, que é o professor Cícero Romão Rezende Araújo.